Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniele e hoje nós vamos dar continuidade a partir da aula 2, tá? Na aula 1 nós comentamos sobre as concepções da linguagem e sobre o tipo de ensino, que é prescritivo, descritivo e produtivo, certo? Também sobre o conceituamos sobre o que é o PCN, tá? Os parâmetros curriculares nacionais. E só para ressaltar, pessoal, que não há o tipo de ensino certo ou errado, né? Comentamos na aula anterior que isso vai depender da turma em que você está ministrando a aula, ok? Então vamos para a aula 2. Aula 2. Produção textual e os fatores de textualidade. Para Marcuse, texto é uma entidade concreta, realizada materialmente e corporificada em algum gênero textual. Para o autor, esse é o meio pelo qual são manifestados conhecimentos linguísticos e estruturais com o objetivo de promover um momento de comunicação. Então, texto é o que é um texto, gente? Texto, né? É algo concreto, certo? Que tem o objetivo de manifestar a linguagem, né? De transmitir a mensagem, tá? E ele é pautado em um gênero textual. Nós vamos falar sobre essa terminologia, tá? O que é um gênero textual, professor? Então vamos lá. E textualidade. A textualidade refere-se à função que o texto desempenha junto aos interlocutores no momento da interação, considerando o processo de reciprocidade como sendo uma forma de estabelecer o sentido de texto durante a comunicação. Vamos estudar isso também, textualidade. A textualidade, gente, ela é composta em 5 fatores, tá? A intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Vamos falar aqui sobre a intencionalidade, aceitabilidade e situacionalidade. Acho que nós trabalhamos esses conceitos já, tá? Na produção textual 1, na disciplina, mas vamos fazer uma pequena revisão. Acho que eu como falei sobre o exemplo do divórcio, né? Então, eu, Daniele, quero pedir o divórcio, certo? Ao meu marido na véspera de Natal. Então, eu, Daniele, sou a emissora. Então, estou com a intenção, a intencionalidade de pedir o divórcio. No caso, o meu marido seria o receptor, então ele estaria relacionado com a aceitabilidade, certo? E qualquer situação, professora, né, desse exemplo, seria o contexto, né, que é a véspera de Natal, que está relacionado à situacionalidade, certo? Então, esses seriam os conceitos, né, dessas 3 palavras. Agora vamos falar sobre a informatividade. Está relacionado com o índice de informação pré-adquiridas, visto que o produtor trabalha com a pressuposição de que o recebedor já tem algum conhecimento acerca do que está sendo dito. Então, informatividade nada mais é que o conhecimento que o seu receptor tem daquele assunto, ok? E a intertextualidade é quando nós, vou colocar um exemplo aqui bem claro, tá? Então, aqui temos o quadro de Mona Lisa, né? Só que a marca Bombril pegou e fez uma intertextualidade, pegou o texto original e a usou, né, de uma forma para fazer a propaganda. Então, eu posso pegar o texto do Chapeuzinho Vermelho, né, fazer algumas modificações e mudar a história. O que eu estou fazendo? Utilizando a intertextualidade, ok? Outros fatores da textualidade é bastante conhecida por nós, caem na prova, lógico, né? Sempre. Coesão e coerência, tá? Trouxe algumas atividades, então vamos lá. Sobre a imagem abaixo, pode-se afirmar que a imagem, prof, eu não tenho preconceitos, porque preconceito é crime, e crime é coisa de negro. Então já podemos perceber que o texto tem, letra A, pelo modo como esse texto foi escrito, num pedaço de papel, não transmite sentido nenhum. B, não apresenta elementos de coesão que deem sentido ao texto. C, não apresenta nenhum problema ao ponto de vista de sentido. D, a conjunção porque transmite a noção de uma conclusão.
E. Esse texto apresenta uma incoerência. Em relação a, só para retomarmos, pessoal, o que que é coerência? Coerência está relacionada ao sentido e coesão aos conectores, tá? Então, vamos analisar o sentido desse bilhete. Prof, eu não tenho preconceitos, porque preconceito é crime e crime é coisa de negro. Tem sentido, né, no que o autor produziu? Não, professor, então vamos classificá-lo como texto incoerente. Então a resposta será a letra E. Segundo exercício, na frase sou coletivo, tenho o mundo dentro de mim. O elemento coesivo que melhor uniria estas duas orações é, lembrando que coesão são os conectores, tá? Qual seria, pessoal? A, que é E, B, afinal, C, entretanto, D, ou E, ainda que. Colo- Colocaram na frase para ver se tem para ver se tem coerência, tá? Vamos ver qual vai ser a coesão que nós vamos utilizar aqui. Seria a letra B, tá? Então, sou coletivo, afinal, tenho o mundo dentro de mim, ok? Então, aqui nós trabalhamos a coesão. Lembrando que coesão são os conectores. Por fim, o último exercício da aula 3 seria: encontre a incoerência do texto abaixo e explique-a com suas próprias palavras. Família muda, vem de tudo. Tem uma incoerência, né? Falta um sentido aqui neste anúncio. Qual seria, gente? Pensaram? Chegaram a uma resposta? Aqui, pessoal, aplica-se a ambiguidade, tá? O que é isso, professora? Quando há duplo sentido, né? Família muda, vem de tudo. Aqui nós não sabemos se a família inteira é muda, né? Tem algum problema de audição, ou se a família mudou-se e está vendendo tudo, tá? Então, quando há duplo sentido, né, em relação à interpretação, nós classificamos como ambígua. Finalizamos assim a aula 2, vamos para a aula 3. Aqui nós vamos falar sobre gênero textuais. Gênero textuais, gente, ele vem da tipologia textual. Resumindo, pessoal, seria assim: a tipologia é a base e o gênero seria as ramificações, tá? Como assim? Gênero, a tipologia nós já estudamos também nas matérias anteriores. Tipologia é a base, tá? Então, é dividir em narração, descrição, argumentação e injunção. Injunção são textos instrucionais, como receita, bula, tá? Manual de aluno, que dá uma instrução. Isso é classificado como injunção, tá? Então, a tipologia textual é a base. E a partir dessa base vem as ramificações, que são os gêneros textuais, tá? Que é classificado como carta, e-mail, receita, bilhete, hum, o panfleto, né, do mercado. Isso são gêneros textuais, certo? Exemplo, a carta. A carta vem do tipo narração, porque tem características narrativas, né? Então, a carta é um gênero textual que vem da tipologia narração, ok? Receita. Receita é um texto que dá sugestões, quer dizer, que orienta o leitor a fazer algo, a construir algo. Então, a receita é um gênero textual que vem da tipologia em junção, ok? Professora Daniela, por que eu preciso saber a diferença entre tipologia textual e gênero textual? Muito simples. Porque quando você for, né, produzir o seu planejamento, você tem que colocar lá, né, que você vai trabalhar a tipologia narração, mas que naquela semana, naquele mês, você vai trabalhar carta com o quarto ano, ok? Ou que você vai trabalhar tipologia textual em junção e naquele bimestre você vai trabalhar receita, né, com o quinto ano, que vai trabalhar números, os numerais e os verbos, ok? Então, ficou claro, gente, a diferença entre tipologia textual e gênero textual? Importante, tá? Atenção que muitos professores confundem, né? Algumas pessoas colocam até como sinônimos, mas não são. Professora, por que nós precisamos saber o conceito sobre gênero textual? Porque o PCN, né, que é o Parâmetro Curricular Nacional, ele fala que nós devemos trazer os gêneros textuais para a sala de aula. Por quê, professora? Para ter um ensino com significado contextualizado, ok? Professora, vamos colocar uma situação. Eu trabalho numa escola na zona rural.
né? Tem algum sentido eu trabalhar algum panfleto, alguma propaganda no shopping? Não, né, gente? Porque não há shopping naquela região, certo? Então você tem que trazer textos relacionados ao ambiente, ao contexto do seu aluno, ao meio social, tá? E isso, por que isso, professora? Porque trazendo o texto que faz parte do contexto, né, do mundo do aluno, ele vai ter um maior interesse e a aprendizagem, a aquisição da linguagem vai ser melhor, ok? Para tanto, é preciso trazer este texto que circula no meio social para a sala de aula. Então, trazer do meio social para a sala de aula, certo? Para fazermos com que eles os identifiquem-nos e possam lê-los reflexivamente e produzi-los e reproduzi-los quando necessário, certo? Aqui ele também fala que por isso não podemos solicitar aos alunos textos os quais jamais serão usados, tá? Então você não pode colocar no seu planejamento, professora, um exemplo, um gênero textual aqui que eu sei que vocês vão utilizar bastante, mas professora, história em quadrinho. História em quadrinho é um gênero textual, tá? Suponhamos que. Então vamos lá. Por isso, não podemos solicitar aos alunos textos aos quais jamais serão usados. Então, você não vamos voltar aquele exemplo, você não pode pedir uma redação que fala, escreva sobre suas férias, tá? Sem falar qual vai ser a tipologia, se vai ser narração, descrição ou uma dissertação, ok? Então, quando vocês forem trabalhar a produção textual, é importante que tenha um sentido, né? Que seja do contexto daquele aluno, certo? Segundo os PCNs, o uso de gêneros textuais em sala de aula é uma forma de preparar o aluno para ler o mundo e, consequentemente, produzir textos nos vários contextos comunicacionais, tá? Então, retomando a importância, né, do uso dos gêneros textuais no ensino da língua portuguesa. Por que que eu tenho que trabalhar os gêneros textuais? Exemplo, história em quadrinho, receita, bula de remédio, carta, e-mail. Por que que eu tenho que trazer isso para a sala de aula, professora? Porque você vai preparar o aluno para ler o mundo, porque são esses textos que circulam, né, no nosso mundo, no contexto social daquele aluno, ok? Então, gente, eu estou enfatizando bastante, cai na provinha, tá? E além de cair na prova, essa questão do inserir a inserção do gênero textual no ensino da língua portuguesa, ela é cobrada em concurso, né? Explicar o porquê. Então é importante você saber o porquê dessa inserção, certo? E também faz parte da BNCC. Tá? Quando nós formos estudar a BNCC, né, vou fazer um breve comentário, né, no nosso próximo encontro sobre a BNCC, ok? Gênero textuais, características e funcionalidades. Aqui eu coloquei, pessoal, alguns gêneros, tá? Alguns exemplos que nós podemos trabalhar em sala de aula. Exemplo como carta pessoal, e-mail, história em quadrinho, receita, tá? Cada gênero tem a sua característica, então é importante você, professor e professora, estudar a estrutura na carta. Temos que colocar local, certo? Vírgula e a data. Depois vem o emissor, certo? O conteúdo, né, o receptor e a despedida. Então, cada gênero tem a sua estrutura. Então, é importante você se preparar antes de trabalhar o gênero em sala de aula, certo? Então, vamos lá. Aqui seria. Podem ler, pessoal, depois com calma, tá? Sobre inserção do gênero textão em sala de aula. E vamos para a aula 4. A prática de leitura nos anos iniciais. Diante desse esclarecimento, o que o PCN fala, pessoal? Orientam que a leitura não deve estar pautada na decodificação. Ao contrário, é preciso oferecer oportunidade de os alunos aprenderem a ler, aprendendo. Nesse sentido, a prática de leitura deve estar ligada às práticas sociais, visto que o aluno não ficará restrito às leituras feitas no ambiente escolar. Portanto, ele deverá ser formado para ler os diversos textos encontrados no meio social.
Nossa, professora, é tudo aquilo que nós discutimos sobre os gêneros textuais. Sim, trazer os gêneros, né, que circulam no meio social para a sala de aula, tá? Por quê? Porque aqui ele justifica, né? Visto que o aluno não ficará restrito às leituras feitas no ambiente escolar, o aluno vai ler o mundo, né? Ele vai para o meio social, ok? Assim, podemos concluir que a leitura requer uma formação que vá mais além, ou seja, que faça com que o aluno se veja como um ser sociável, isto é, um ser humano que pertence a uma sociedade, praticando com consciência a leitura do mundo, pois ler não se restringe à escola, né? Mais um respaldo, tá? Uma explicação sobre a inserção do gênero textual, certo? E outra questão que é comentada na aula 4 que nós já estudamos, né? E acredito também vocês estudaram com o professor Alan, é sobre o conceito de alfabetização e letramento. Vamos lá? A alfabetização diz respeito ao primeiro nível de leitura, ou seja, a prática de decodificar o signo linguístico. Portanto, o aluno lê o que está escrito, mas é incapaz de interpretar, compreender ou relacionar o lido com outras leituras. Então, aqui ele decodifica, né? Ele reconhece, mas ele não compreende o que está sendo produzido, né, a leitura, tá? Já o segundo conceito, que é o letramento, aqui o aluno decodifica, compreende, né, decodifica, identifica e compreende o que está lendo, ok? Então, aqui, ó, refere-se exatamente à capacidade que o aluno adquire de compreender o conteúdo lido, isto é, ir além do que está explícito no texto, certo? Então, é só uma revisão sobre o que é alfabetização e letramento, né? A alfabetização é a decodificação, é a identificação dos signos das letras. Porém, o aluno não compreende, não interpreta o que está sendo lido, tá? Já o letramento não, letramento o aluno identifica, decodifica e compreende, ok? Pessoal, finalizamos as aulas 2, 3 e 4, tá? Espero que tenham gostado. No quadro de aviso eu coloquei que faríamos um chat, mas eu acho melhor marcar uma reunião, marcarmos uma reunião pelo Google Meet, tá? Eu vou explicar as últimas aulas, né? E enfatizar bastante a aula 8 porque vai despencar na prova e é uma aula muito importante, certo? Espero que tenham gostado e bons estudos, pessoal. Até mais. Obrigada.